Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Estamos aqui mais uma vez, aproveitando essa oportunidade para compartilhar com os amados irmãos e irmãs aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, uma palavra que nós tenhamos atenção e também uma palavra de encorajamento para que possamos continuar, né, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Você pode dar o seu like, compartilhar essa mensagem, se assim Deus falar ao seu coração, e tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Temos vivenciado dias difíceis, momentos cruciais para não só a nossa sociedade, mas para a humanidade de um modo geral. E nesse momento assim nós temos que observar a palavra do Senhor, trazer a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, que ela nos domine, para nos trazer a paz que excede a todo entendimento e possamos usufruir da presença do Espírito Santo de Deus nesses dias tão conturbados que estamos vivenciando. Ao longo da nossa caminhada, né, de quase 60 anos que estamos no Evangelho, uma coisa sempre nos preocupou, e não preocupou pouco, mas sempre preocupou muito, quando a palavra de Deus fala que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E então, isso para mim é uma preocupação muito grande, porque a Bíblia está dizendo que muitos serão chamados para entrar, para conhecer, para até mesmo usufruir do Evangelho, mas que no final, né, não serão escolhidos pelo Senhor para a vida eterna. Então, isso domina, de alguma forma, o nosso pensamento e o nosso coração, e a partir daí cremos que, pelo Espírito Santo, construir uma mensagem própria, uma mensagem específica de reflexão, de alerta, para que nós possamos, como a própria Bíblia diz, né? João escrevendo em uma das suas cartas, ele diz: filhinho, não vos enganeis. Então nós temos a capacidade de nos enganar, né? E nós temos que estar alertas para que isso não venha acontecer na nossa vida, porque o mais importante é a vida eterna. O mais importante é terminar, né, a nossa carreira e nos encontrar novamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz no próprio Evangelho de João que Jesus foi preparar lugar para mim e para você. Então, que esse lugar esteja sendo preparado, que nós possamos usufruir da vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Então, por isso que Deus colocou no nosso coração uma palavra que está em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e nós vamos ler Lucas capítulo 9, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, vamos ler o versículo 23, Lucas, capítulo 9, versículo 23. E Jesus então proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim.
ou então siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Amém? Então, que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Lemos Lucas, capítulo 9, versículos 23, 24 e 25. Que o Senhor de toda a glória, de toda a terra, possa dominar agora a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, debaixo do poder e da autoridade da sua palavra, falar através do Espírito Santo aos nossos corações. Amém? Então, nós temos, meus amados irmãos, duas maneiras de viver o Evangelho, ou duas maneiras de seguir a Jesus. Duas maneiras. Uma é fazer com que a nossa vida, seguindo a Jesus, ela seja pautada, ela seja subordinada, ela seja orientada na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai ser nosso guia. A palavra de Deus vai ser a nossa bússola, vai ser a nossa orientação maior, total para a nossa vida. Essa é a forma mais indicada de vivermos o Evangelho, de seguirmos a Jesus. Uma outra forma também de a gente seguir a Jesus é aquela forma em que eu penso que estou certo, eu acho que estou certo, eu acho que é assim. Eu acho que não é bem assim, como eu estou ouvindo, como eu estou vendo, como estão passando para mim, a Bíblia e tal está falando assim, mas não é bem assim, o tempo mudou. Essa é uma outra forma da gente viver o Evangelho. A diferença entre essas duas formas, ou seja, quando eu me subordino, né, fico submisso totalmente à palavra de Deus, eu tenho a garantia de que a plenitude do Evangelho está sendo internalizada na minha vida através da palavra de Deus. Então, sem sombra de dúvida, né, eu vou crescendo em Cristo através da palavra e através da orientação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. A outra questão é que quando eu começo a colocar óbices, senões, alternativas, criar mesmo situações que possam até mesmo ir a favor dos meus interesses, né? Dos meus interesses, do meu gosto, da minha vontade. Então, esse evangelho, né, ele pode ter alguma coisa com Jesus, mas não é mais de Jesus. Esse evangelho está sendo criado por mim, está sendo criado para satisfazer, né, aquilo que a minha alma deseja. Então, é perigoso a gente querer considerar, né, que nós temos condições e nós temos capacidade, né, para entender o Evangelho dessa forma, aceitar, receber o Evangelho dessa forma. Não, nós não temos. Nós podemos estar enganados, nós podemos ser enganados, né, pelo astuto enganador. Nós temos que observar plenamente a palavra. E a palavra,
quando ela é estudada, quando ela é interpretada, quando nós queremos entendê-la, ela não tem dúvida. Ela não tem achismo. Eu acho que é assim. Eu entendo que é assim, eu interpreto. Não tem isso. Não tem. A palavra não pode ser uma para mim e outra para você. Não, a palavra é única para todos nós. Para todos nós. Então, a partir daí, então, né, a Bíblia está falando, né, sobre aquele que quer vir após, né, quer vir seguir a Jesus, quer dizer, Jesus está na frente, nós estamos seguindo, nós estamos indo atrás de Jesus, deve primeiramente negar-se a si mesmo. E o que seria negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é estar completamente submissa à vontade de Deus. É fazer cada vez menos a minha vontade e cada vez mais a vontade do Senhor. Como está escrito na palavra, que nós temos que trazer o nosso pensamento cativo, nosso pensamento aprisionado até Cristo. Ou seja, para que o pensamento do Senhor, né, pela palavra, ele triunfe na nossa vida, ele seja vencedor. Essa é uma luta diária, é uma luta constante, porque a Bíblia fala que a carne luta contra o espírito, e a carne é inimiga de Deus. A carne não quer amizade com Deus, nosso espírito quer, mas a carne não. E a carne, ela é fraca. A carne, ela é fraca para as coisas do mundo. Ela não aguenta, ela não suporta. Ela se entrega com muita facilidade às coisas do mundo. E quando a carne se depara com as coisas de Deus, ela fica forte. Ela fica forte. Ou seja, ela resiste. Ela resiste às coisas do Espírito. Por isso que é essa luta constante da carne contra o Espírito. Ou seja, na minha natureza espiritual, eu quero Deus, mas na minha natureza humana, eu quero o mundo. E aí entra esse conflito, né? Que é natural na vida do ser humano, mesmo na vida daqueles que foram escolhidos, mesmo na vida daqueles que são chamados pelo Senhor para viver uma nova vida, uma nova realidade de vida. Então, isso acontece na vida de todo mundo. Mas Jesus disse, aquela que quer vir após mim, tem que se negar a si mesmo. Porque se não se negar a si mesmo, não consegue seguir a Jesus da forma correta. E aí a minha preocupação com muitos chamados e poucos os escolhidos. Esses chamados são exatamente aqueles que estão seguindo a Jesus, mas não estão negando a si mesmo. Não estão negando a si mesmo. Continuam subordinados, continuam aprisionados aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, às suas vontades, aos seus desejos. E isso é preocupante porque, né, esses desejos, esses pensamentos, sentimentos, a vontade, né, que o ser humano, que todos nós temos, vai levar exatamente ao que Paulo escreve aos Gálatas, que são os frutos da carne. Os frutos da carne. Que faz com que, com certeza, né, muitos que são chamados, depois não serão escolhidos. Por quê? Porque estão seguindo a Jesus, mas não estão negando a si mesmo. Então, veja o que está escrito.
Se alguém deseja seguir-me, né? Se alguém quer vir após mim, diz outra tradução, né? Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é anular a sua vontade própria quando contraria a palavra. Quando o apóstolo Paulo disse, né? Eu quero fazer o bem, não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse me persegue, esse está sempre comigo, esse me acompanha. Por quê? Porque ele está na carne. Porque ele está vivendo ainda num corpo físico, num corpo carnal. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo carnal, a gente vai sentir sede, vai sentir fome, a gente vai sentir calor, a gente vai sentir frio, a gente vai sentir todos os desejos próprios da natureza humana. Né? E aí então nós podemos estar, né, correndo o risco de nos afastar dessa presença real, nos afastar do verdadeiro evangelho. A Bíblia diz que nós, nesse mundo, podemos ter tudo, mas não devemos nos prender a nada. Quando eu falo tudo, é tudo, né, que está vinculado, subordinado à palavra do Senhor. Eu ouço constantemente pessoas dizendo assim, você tem que viver a vida, você tem que aproveitar a vida. Isso me preocupa, sabe? Me preocupa. Porque essas inclinações, essas indicações, né, elas são preocupantes. Sim, eu tenho que viver a vida, eu tenho que aproveitar a vida com Cristo. Eu tenho que viver e aproveitar a vida hoje. Crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, né? Receber a plenitude e as abundâncias do Espírito Santo de Deus, me envolver cada vez mais com o Senhor. É isso que é a vida daquele que está disposto, aquela que está disposta a negar-se a si mesmo. Fora isso, então é a vida, né? A vida que Jesus está na frente e eu estou seguindo, mas não da forma como Ele quer, da forma que eu quero, da forma que eu desejo. Né? E aí então eu vou o quê? Eu, ao invés de me esvaziar de tudo aquilo que pode comprometer, né, essa caminhada com Cristo, eu vou fazendo com que a minha vontade prevaleça. O meu desejo prevaleça. Então a minha mente produz, né? Como Jeremias, Isaías diz que o coração, né, é da onde procede os bons e os maus pensamentos. E o coração, quando ele não está na presença de Deus, ele é extremamente corrupto. Ele se corrompe com muita facilidade. E aí, então, eu passo, né, a correr um risco grande de estar me enganando com relação a esse evangelho que me é apresentado pelo Senhor, pela palavra de Deus. Não o evangelho que eu crio, não o evangelho que eu submeto à minha vontade e aos meus próprios interesses. Não é assim que deve funcionar. Né? E aí nós podemos chegar à conclusão que viver o evangelho de Jesus é um grande sacrifício. É um verdadeiro sacrifício. Né? É um verdadeiro sacrifício. Porque quando Jesus deu pão, deu peixe, deu tudo para os discípulos, né? Multidões o seguiam. Mas quando ele começou a estabelecer que
Nós teríamos que ter uma vida diferente, uma vida separada. Nós teríamos que buscar a Deus em primeiro lugar. Nós teríamos que colocar Deus, amar a Deus acima de toda e qualquer coisa nesse mundo. O que aconteceu? Eles foram o quê? Foram saindo de fininho. Eram multidões, eram milhares. Milhares. Né? Então, só ficaram mesmo os discípulos, né? Aqueles 12 e tal, e mais alguns. E Jesus se voltou para eles e perguntou, né? Quereis vós também retirar-vos? E Pedro disse, não, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Mas, então, quando eles foram chamados para viver o verdadeiro evangelho, né? Do evangelho de negar-se a si mesmo, não ter a vontade própria, mas a vontade de Deus ser suprema na nossa vida, eles foram embora. Né? Por quê? Porque o negar-se a si mesmo, ele é extremamente importante, porque ele faz com que eu possa transitar, caminhar pelo caminho da santificação com mais tranquilidade, de forma melhor, né? Porque eu vou fazendo cada vez menos a minha vontade e cada vez mais a vontade do Senhor na minha vida. Então, a vontade de Deus prevalece. E aí, então, eu vou cumprindo cada vez mais a palavra. Então, o processo de santificação, né, ele se torna mais natural. Perseguir esse alvo, porque é importante. Né? A Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá a Deus. Está falando para quem? Está falando para os que são salvos. Porque nenhuma pessoa que não é salva pode ser santa, pode ser santo. Nenhuma pessoa. Então, está falando para quem? Está falando para a sua igreja, está falando para o seu povo, está falando para os seus filhos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Então, para os que não são de Jesus, é impossível. E para os que são de Jesus, é possível, desde que né, incorporem às suas vidas o negar-se a si mesmo. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. E aí, então, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Agora, tome a sua cruz dia após dia. Ou seja, continue trabalhando dia após dia, para que a sua vida seja totalmente restaurada e a gente não venha a seguir por nenhum desvio, nem desviando nem para a esquerda, nem para a direita, não, mas fiquemos firmes na presença do Senhor. E aí, então, não existe evangelho sem cruz. Não existe. Mas o evangelho e tal é um mar de rosa, agora é só vitória, é isso, aquilo. Não, não é assim. Não existe evangelho sem cruz. Quando você aceitou Jesus, você já está sendo preparado para viver uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo, ela vai ter coisas fantásticas, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias que vão acontecer na sua vida. Pela presença do Espírito Santo. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais maravilhas vão acontecer. Agora, temos que estar preparados. Né? Por quê? Porque temos um inimigo, né? Temos um inimigo. Um inimigo que agora é declarado contra a nossa vida. Nós pertencemos a ele. Nós estávamos no império deles. E Deus nos arrancou, nos retirou.
quando eu e você fomos à cruz e ali vimos, entendemos e aceitamos o sacrifício de Jesus ao morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então, é o preço que eu e você temos que pagar. Ah, tem preço no Evangelho? Tem. Jesus pagou um alto preço. Um alto preço. Jesus pagou um alto preço morrendo na cruz, sendo ainda eu e você pecadores. Então, é um preço viver no Evangelho. É o preço que nós temos que pagar. Não é? É o preço que eu e você, por estarmos vivendo nesse mundo, né? E cada vez, né? O mundo está se transformando e nada de novidade para nós, porque tudo está na palavra. Tudo está na palavra. Né? A Bíblia diz que quando for chegando no fim, então essas coisas que nós estamos vendo, está aí. Né? Tá aí. Então, nada é novo para mim e para você que conhecemos a palavra. A Bíblia diz que nos últimos tempos, né, apareceriam homens e mulheres totalmente cruéis, inescrupulosos, né, e de tantas coisas terríveis que nós estamos vendo, e cada dia a nossa sociedade tem progressos tremendos, fantásticos, né? Se vai à Lua hoje como se vai ali na esquina, invenções tremendas, né? E tal, uma bomba atômica que pode acabar com um país inteiro, mas, no entanto, né? Nos relacionamentos pessoais, interpessoais e sociais, vivemos uma destruição, uma verdadeira miséria, né? As famílias se degladiando, as famílias se quebrando, as famílias se autodestruindo, filhos contra pais, pais contra filhos, tudo na palavra de Deus. E aí então, né, nós temos que pagar esse preço. Né? Então, pagar o preço é levar a nossa cruz. E a cruz, ela aqui tem dois sentidos. Um sentido é quando acontece alguma coisa na minha vida que eu não gostaria que acontecesse. Alguma coisa, né? Que veio entristecer a minha vida, o meu coração. Isso é uma parte. A segunda parte da cruz é quando eu estou renunciando a mim mesmo. Estou renunciando a um desejo. Estou renunciando a uma vontade. Então não deixa de ser uma cruz. Tá? Porque estou matando o meu eu. Estou matando o meu ego. Estou matando, né, a produção do meu interior. E aquilo ali tem um custo. Aquilo ali tem um preço. Né? Tem um preço. Amém? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia. Então, dia após dia, nós vamos viver e vivenciar, né, esse preço que nós temos que pagar para continuar ao lado do Senhor, né, vivendo o verdadeiro evangelho, ou seja, o verdadeiro evangelho completo para a minha e para a sua vida. E caminhe após mim, e venha após mim, e siga-me. Ou seja, seguir a Jesus. Seguir a Jesus é andar de acordo com a palavra. Seguir a Jesus é andar de acordo com os seus ensinamentos. Não é querer estabelecer nenhum tipo de ensinamento próprio ou particular. Mas a palavra de Deus prevalece sobre a nossa vida.
E aí o Espírito Santo ele vai nos auxiliar, ele vai nos iluminar, ele vai colocar a sua mão de poder, graça e misericórdia sobre a nossa vida, para que nós possamos viver a plenitude do Evangelho e seguir a Jesus. Jesus não está caminhando à frente e eu estou no caminho com ele, no mesmo caminho, seguindo ao Senhor, louvando, glorificando o nome do Senhor. É fácil? Não. É difícil? É. É impossível? Não. Por que não é impossível? Porque nós temos a presença do Espírito Santo. Então, quando eu estou carregando a minha cruz, o Espírito Santo é o meu consolador. Né? Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade que de mim testificará. Então nós temos, ao carregar a cruz, nós temos o Deus que nos consola, como diz Isaías. Eu sou o Deus que vos consola. Então, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus para consolar no momento da cruz. E no momento de seguir a Jesus, e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós temos o poder e da autoridade. Por isso que é importante que a igreja do Senhor, ela viva debaixo do poder do Senhor, buscar o poder de Deus. Buscar o poder de Deus, né? Como a gente cantou, né? Acho que foi na semana passada, né? Ah, levanta cedo, vai buscar poder. Sem esse poder, não dá, não vai. Sem esse poder, o crente cai. E nós não podemos cair, nós temos que estar de pé. Agora, se você caiu, levante, tome uma nova atitude. Se você está afastado, tome uma nova atitude, volte para o Senhor. Não é fácil não, entende? Não é fácil não. Por isso que Jesus disse, né, que o evangelho dele é para todos, mas nem todos vão aceitar, nem todos vão encarar, nem todos vão se submeter, nem todos vão vencer. O evangelho é para todos, mas infelizmente, né, o evangelho é para aqueles que ficam firmes. Então, se você caiu, né, levanta. Jovem, levanta, irmão, levanta, irmã. E continue seguindo em frente. Se você está triste, segue em frente. Se você está abatido, segue em frente. Se você está na carne, segue em frente. Se alguém te fez mal, segue em frente. Não desista. Não desista nunca. Não desista nunca. Porque desistir significa, né, não mais se submeter, não mais negar-se a si mesmo. Amém? Então, que Deus possa fazer uma grande obra na minha e na sua vida. Saber que o mais importante, o Senhor está dizendo, né? Portanto, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir-se a si mesmo? Ou seja, perder a sua alma. O ser humano, mesmo aquele que não entregou ainda a sua vida a Jesus, ele não sabe, ele desconhece que ele é a pessoa mais valiosa que o mundo tem. Mais valiosa. A Bíblia diz que uma alma, vale mais do que o mundo todo. Você imagina quantas montanhas de ouro existe, né? Você vê quantas milhões, bilhões de barris de petróleo, né? Imagina o dinheiro todo do mundo. O ser humano, um ser humano, vale mais. Sabe por quê? Porque tudo isso acaba, mas a alma permanece para sempre. A alma é para sempre. Por isso que ele é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Então, não adianta querer
levar a vida do jeito que a gente quer levar. Não adianta. Quem quiser ganhar a sua vida, ou seja, quem quiser viver a sua vida da forma como quer viver, vai perder. Vai chegar lá no final, vai perder. Ou seja, foi chamado para ser escolhido, mas acabou ficando só nos chamados. E os chamados vão ficar, e os escolhidos vão subir, e vão participar da vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Então aqui fica a minha palavra, para mim e para você, que a gente possa refletir, que a gente possa tomar uma nova decisão de seguir a Jesus segundo a palavra do Senhor, não tentar formar novas teologias, novas coisas. Outro dia eu estava vendo uma moça famosa dizer, porque em relacionamentos que a Bíblia condena, mas Deus é amor. Deus é amor, mas amor, a gente tem que entender o que é amor, a gente tem que conhecer o que é amor. A gente tem que conhecer. Amor não é isso. Amor não engana, amor não suspeita mal, amor não tem ciúme, amor não vive na promiscuidade, amor não muda a própria palavra de Deus. Amor é outra coisa. Pode ser outros sentimentos, mas amor é puro. Amor é puro. Deus é amor. Sim, Deus é puro. Amém? Então, isso já é uma outra história, né? Se Deus colocar no nosso coração, a gente vai trazer essa palavra aqui, tá bom? Para a gente poder refletir mais um pouco, né, a respeito dessa fantástica palavra de Deus para minha e para a sua vida, tá bom? Então, não desista nunca de seguir a Jesus. A cada dia, vai permitindo Jesus entrar e dominar, vai entregando cada vez mais a sua vida nas mãos do Senhor. Aleluia! Então, cada vez vai ser menos eu e cada vez vai ser mais o Senhor. E aí nós vamos ter certeza que nós estamos no caminho daqueles que estão e continuarão sendo escolhidos para morar para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, estou aqui com o meu azeite, né? Boa de unção, tá bom? Estou ungindo aqui a minha testa como um ato de fé, ungindo todos vocês. Amém? Então feche seus olhos, estenda aqui a sua mão, nós vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E, ó Deus, na tua presença, Senhor, nós queremos te pedir que a nossa vida seja restaurada por dentro e por fora. Senhor, que o teu Espírito faça uma grande e poderosa obra de renovação na nossa vida. Senhor, que os nossos pensamentos eles estejam aprisionados, cativos, estejam subordinados, Pai. Que não prevaleça mais a minha vontade, os meus desejos, mas não, Senhor, que, ó Deus, na minha vida, o Senhor possa prevalecer em tudo, para que o teu nome seja glorificado e para que nós possamos ser e continuar sendo contados juntos daqueles que foram escolhidos para morar para sempre com o Senhor. Senhor, estende a tua mão para curar, para salvar, para libertar, para transformar cada situação de maldição em bênção, de morte em vida, de doença, ó Deus, em cura. Senhor, que todos tenham uma vida digna
e abençoada, que não falte o trabalho, não falte a oportunidade para ganhar o pão de cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, obrigado, né, por ter nos acompanhado até aqui. Mais uma vez, né? Se você quiser entrar lá, dar o seu like, compartilhar essa mensagem, né, com seus amigos, com seus irmãos, com as suas igrejas, com seus parentes, para que em tudo somente o nome do Senhor seja glorificado. Você pode também se inscrever no canal, né? Aqui no Instagram. Daqui a pouco essa mensagem também vai estar lá no YouTube, né? E você pode estar nos abençoando. Amém? Tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que você tenha um restante de semana abençoado. Que nada nem ninguém tire a bênção do Senhor. Perdoa, tira todo o empecilho, abre o seu coração, vá para a igreja, volte para o Senhor, levante a cabeça, saia desse marasmo, vai buscar a Deus. Deus tem muita bênção para você, meu irmão. Deus tem muita bênção para você, minha irmã. Está esperando. A Bíblia diz que as mãos do Senhor estão estendidas para te abençoar. Corre, corre, meu irmão, corre, minha irmã. E você não vai se arrepender, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até terça-feira que vem, se Deus nos permitir, às 21 horas. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Que todos digam amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até terça-feira, se Deus assim nos permitir.